sou Eliana Portugal, tenho 50 anos, né? Sou aqui do interior da Bahia, em Alagoinhas, casada, tenho formação técnica na área de enfermagem, embora eu não atue diretamente hoje em clínica, hospitais, essas coisas, mas atuo no meu dia a dia cuidando de meus filhos, né? Principalmente de Elano. Sou mãe do Elano Alda, Portugal, que tem 13 anos e tem neurofibromatose. Na verdade, eu vivenciei anos já meio que tentando me preparar para ser mãe de uma criança que o meu íntimo me dizia que ela não tinha alguma coisa, né? Quando eu cheguei no pediatra dele, que era pediatra do meu filho mais velho, dos meus sobrinhos, ele viu Elano e viu que tinha uns sinais que não condiziam com os do irmão mais velho de Elano e dos meus sobrinhos. Então, desde ali com 15 dias de nascida, ele já levantou uma interrogação bem grande assim, fez, precisamos com calma ver o que são esses sinais. Porque quando ele nasceu, devido a todo o tumulto e tal, a gente não imaginava que fosse alguma condição, porque ninguém falou. E ele nasceu num dos hospitais que é referência em maternidade lá em Salvador, no Hospital Santa Amaro. E o teste do pezinho não pega, infelizmente, né? A NF. E eu achei que ele, por conta da situação, ele tinha sinais que eram de família de meu marido. Meu marido tem muitos sinais nas costas. Embora não fosse tão parecida a coloração, mas passou desapercebido, né? Foi basicamente assim. Então eu passei anos buscando a verdade para ter médicos algum médico que me dissesse o que fazer, o que era, o que não era. Mas infelizmente foi uma jornada de 7 anos. E o filho mais velho, ele é meu facilitador na minha rotina diária. Depois que ele teve autonomia, tira habilitação, é ele que me dá os socorros de levar o irmão na escola quando eu preciso, pegar em algum compromisso, quando eu não estou dando conta, quando eu não estou muito bem. Eu cuidado mútuo muito grande com o outro, um amor, assim, indescritível, né? E eu agradeço a Deus muito por isso, porque eu acho que é muito delicado a vida das crianças que têm NF1. E acaba que a gente, como mãe, fica muito passando naquele papel de ser a mãe chata da cobrança da rotina, de horário, isso, aquilo, né? E tem que ter alguém de vez em quando para a gente respirar um pouquinho. É necessário. E como meu marido trabalha, sempre trabalhou fora praticamente a vida toda e o dia todo fora de casa, ele muito raramente, assim, se conta de dedo, às vezes por ano, que ele consegue tirar um tempinho para levá-lo na escola, para pegar ou fazer algum compromisso da terapia. Não tem. A verdade é essa. No momento ele está com carga reduzida porque aí meu marido mudou de empresa e acabou que a gente ficou sem plano de saúde um tempo, tivemos uns problemas com a corretora. E quando consegui fazer, que esse é um grande entrave das pessoas que têm condições pré-existentes, entrou naquela política de ter que aguardar 24 meses para cumprir a carência para a utilização de alguns serviços, cirurgias eletivas, que eu acho um absurdo. Você já paga um absurdo de plano de saúde e ainda tem que cumprir, né? Então, o que dá para fazer de forma particular, exames, algumas coisas, a gente tem corrido atrás para fazer. Que eu acho que é também outro grande problema, é o custo para se cuidar de uma criança com uma condição rara como a NF1, que não é só uma manchinha, como algumas pessoas acreditam, infelizmente. Graças a Deus por fato dele ter especialização em dermatologia. Então, ele já levantou ali aquela hipótese com muita sutileza. Ele sabia que eu tinha passado por um processo delicado, ela nasceu prematura. E anterior a Elano, infelizmente, eu tinha um filho que não veio a nascer. E 9 meses depois, eu engravidei de Elano. Então, muita coisa aconteceu junto. Então, ele teve aquele muito cuidado comigo, com a família, de dizer que era para ser feito com calma, já que ele não via nada assim que fosse gritante em Elano, só as manchas, né? Não tinha displasia óssea nenhuma, não tinha nenhum caroço, nenhum neurofibroma no corpo. Então ele fez, vamos devagar, mãe. Vamos ver. Eu quero só que você faça uma consulta com o dermatologista, com calma, porque eu queria que ele desse uma olhada nessas manchinhas. Mas ele de cara não me disse o que era, né? Eu também estava recém-parida. Ele teve muito cuidado comigo nesse sentido. E graças a ele eu nunca passei minha vida enganada, né? Como ocorre muita gente de ter um pediatra de confiança a vida toda e o cara não ter conhecimento nenhum, que a gente às vezes acaba pecando até por culpá-los. E me senti muito abraçada e acolhida por ter sido desde muito cedo alertada que podia ter alguma coisa com meu filho. E eu acho que se ela hoje continua bem diante das questões que ele já tem, é porque justamente eu busquei muito antes informação e me atentar ao surgimento das manifestações clínicas dele, né? Porque as pessoas também confundem o que são sintomas, que é o que a criança que tem a neurofibromatose já nasce,
com as manifestações que podem ocorrer ao longo do crescimento dele, que algumas vêm com comodidades, inclusive. Mesmo morando em São Paulo, tendo ido até hospitais bons em São Paulo, não achei um neuropediatra capacitado para bater o martelo e dizer é a neurofibromatose. Ao contrário, ela ficou mais perdida do que eu mesma. E a única que eu ainda consegui ter que tinha um pouco de entendimento, me assustou pela segunda vez. A primeira consulta com o dermatologista foi terrível, porque a médica não tinha muito conhecimento. Ela abriu o livro de deformidades, doenças e enfermidades e me mostrou que possivelmente ele podia ser que pela quantidade de sinais que ele tinha, que ela nunca tinha visto um bebê com tanto sinal como aquele. Na verdade, ela só tinha 6 manchas de café com leite, que é a dos tamanhos padrões, né? Que é 5 centímetros a menos de 10 anos de idade. E quando passados dias, foram nascendo outras manchas com coloração um pouco mais clara. Porque as manchas de café com leite são muito específicas. Porém, quem tem neurofibromatose pode ter outras manchas de colorações mais claras e escuras, que são as máculas, né? Marrom claras ou marrom escuras. Mas a do café com leite, essa coloração específica, é a que determina a neurofibromatose em si. E ele já tinha mais de 6, então já meio que já estabeleceu o primeiro critério para diagnóstico, que pode ser clínico, que é a partir de dois sinais, né? E ela não só vai desenvolver as eféredes a partir de 4 anos e meio. Ele não tinha nada anterior a isso. Nada. A não ser uma leve falha cognitiva, um atraso, que até então eu nem sabia o que se falava, o que era dizer, o que é cognição, né? Eu acho que os médicos precisam ser mais claros, assim, mas ele tem alguma problema cognitiva, eles precisam esclarecer melhor, né? Não é só dizer, perguntar. Se tem atraso de fala, se ele pega em pinça, quer ver um atraso motor, se ele ouve bem. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas ainda. Na verdade, ninguém nunca me indicou assim procurar um neuro de cara. Não se tinha um cronograma para se seguir, né? Eu meio que criei ao longo da rotina de Elano, eu estudando, é que eu via no material que precisava ser acompanhado por esse médico, por aquele, e tem que fazer tal exame anualmente, mesmo que seja investigativo. Não existia ninguém para me ensinar o caminho a trilhar. Eu meio que construí um caminho sozinha. A verdade foi essa. Até os 7 anos que eu cheguei uma neuropediatra, depois da quarta, já nessa faixa etária que ela não estava de 6 anos e meio para 7, que tinha verdadeiro conhecimento na neurofibromatose. Na verdade, são poucos neuropediatras que têm especialização em doenças raras. E ela é especialista em doenças raras e autismo. Doutora Cecília Araújo, neuropediatra surreal. Ela verdadeiramente gerencia a vida de uma criança com NF1, orienta o que fazer, o relatório dela é assim de perfeição. E fora a gestão no sentido de que ela, além de orientar o que deve ser feito, os acompanhamentos multidisciplinares, terapêuticos, exames, ela cobra o retorno que você foi, que é o relatório de todos os colegas que a gente levou a criança. E isso é muito raro a gente ver as pessoas falarem que o profissional da neuropediatria exigiu o retorno do acompanhamento para a criança. Então, pode parecer assim que a gente fica meio sufocado, sim, mas quando você vê o cuidado, vale muito a pena. E foi isso que me deu, assim, fortaleceu mais ainda. Nossa, finalmente eu achei alguém que abraçasse a causa do meu filho. E principalmente que foi na pandemia. Ela atendia Elano online, ela abria o consultório com raríssimos pacientes para ela atender, que foi num momento, inclusive, que Elano se tornou uma criança com epilepsia. Eu tive que aprender a ser mãe de uma criança rara, fechando o diagnóstico em 2020, e automaticamente, 2 meses depois, a gente confirmou que Elano estava com epilepsia. Então, foram duas coisas para mim, para vir elaborar aos poucos e entender como é querer ser mãe. A pandemia foi péssima. Ter tido esse tempo de 2 anos para me ajustar, entender como funcionaria com medicação, a rotina dele, ele não fazia terapia ainda, foi muito importante para mim, porque ele não iria conseguir frequentar a escola no primeiro ano por conta das medicações e o mal-estar que ele tinha, as convulsões parciais, a adaptação de medicação, a letargia. Então eu fui aprender como cuidar de uma criança com epilepsia, né? E como administrar e estudar mais a rotina dele. Foi no período também que eu aproveitei várias lives de um médico, que ele falava sobre a NF1, e eu fui me envolvendo e me aprofundei mais ainda na NF1, né? Para poder ajudar Elano e, de repente, outras famílias, como hoje eu procuro tentando, na medida do possível, passar um pouco do conhecimento que eu já agreguei até o momento.
É dolorido, é sofrido, mas a pior coisa que tem é você perceber que seu filho não é igual ao seu filho, o outro filho que você já tem mais velho, que ele tem algo nele assim que você já percebeu desde muito cedo. É aquela história de toda criança tem seu tempo, toda criança desenvolve de uma forma diferente e tal, mas por mais que a gente tenha essa visão, né? São pessoas diferentes, logo elas vão crescer de forma diferente, vão aprender de forma diferente. Tinha aquele olhar da mãe ali, aquela história de dizer que você tá vendo pelo em ovo. Eu não estava vendo pelo em ovo. Eu tava certa. Eu sabia que tinha algo, né? E eu era muito mal vista na família, às vezes, em alguns momentos. Que eu tirava um mês no ano que eu fazia. A única médica que me orientou nessa faixa etária de ela não chegar até os 6 anos e meio, 7, que foi uma dermatologista aqui mesmo, que me disse que a única coisa que tinha que ser feita é de acompanhamentos básicos, como fazer uma ultrassom abdominal ao ano, oftalmologista, continuar o acompanhamento com ela, pediátrico, né? Também, e um ortopedista quando alterou algumas coisinhas em ela. E pronto. Então, assim, eu ficava muito angustiada, sofrendo, porque eu não sabia o que poderia acontecer com meu filho diante do que eu já tinha de conteúdo absorvido de conteúdo daquele instante. Então, era assustador. Era assustador, mas assim, saber que a partir daquele momento eu poderia finalmente buscar algum médico, algum profissional com entendimento e eu conseguir cuidar do meu filho como ele precisava verdadeiramente, fez sentido para mim. E me libertou. Me libertou porque eu parei de parecer louca. Parei de parecer como é que eu posso dizer uma palavra? Que falava de doença, só falava de doença. Porque assim que é intitulado. Então é uma pancada muito grande, né? E a pessoa tem que tentar manter a parte emocional, a neurológica e a rotina da casa, com o esposo e com outro filho, sem afetar todo mundo, mas acaba que todo mundo tem que se envolver na situação também, porque ele precisa ser acolhido, assim como eu preciso ser acolhida e compreendida no dia que eu não estiver bem, no dia que eu estiver surtada, no dia que eu estiver depressiva, porque são tantas emoções que envolvem que o ser humano precisa de ajuda todo o tempo. Né? A gente não consegue ficar 100%. As redes sociais ajudaram muito a ter esse conhecimento hoje em dia, né? E até quando eu comecei a entender sobre a NF1, pouco se falava, pouco se tinha de material, eu não tinha nem acesso ainda a cartilhas, nada. Depois eu tomei conhecimento no centro de referência, fora, em Minas, e aí você começa a buscar alguém que tenha um filho com a condição e para poder ver quais são os médicos que acompanham, o que é que precisa, o que é que faz, mas não tinha esse conhecimento, então eu nunca tinha ouvido falar, sequer. Então eu realmente tive que fazer um trabalho de formiguinha lá, solitária, formiguinha solitária, de buscando lá conhecimento sozinha. Quando ela não estava com 6 anos e meio, por exemplo, eu comecei a perceber que ele estava ficando torto. Eu percebia que o quadril dele estava desnivelado. Ele começou a cair com frequência, ele começou a sentir dores na cabeça, e aí você começa a ter alguma coisa aqui. Você vai ficando investigativa, você se torna uma mãe com um olhar diferenciado diante do seu filho, né? Opa, será que está começando a se manifestar? Será que é hora de procurar um ortopedista? Será de procurar um outro especialista de outra área? E aí você começa a ficar assim, preocupada, começando a observar no seu filho alguma coisa, possibilidade de epilepsia. Então, quando eu tive a convicção quando a médica falou para mim, depois de passar por 3 neuros, que um simples eletroencefalograma na situação de meu filho teria resolvido, ele não tinha sofrido 5 meses tendo crises e convulsões parciais se o médico tivesse feito um exame, meu filho não tinha sofrido tantas vezes com dores terríveis de ficar prostrado em cima de uma cama, de não conseguir ir nem para aula ou ter que voltar correndo para a escola. Um exame simples que um neurologista tem que pedir, até para TDAH se pede, gente, investigação eletroencefalograma, isso é minimamente algo que é um critério de diagnóstico. Não foi feito. E aí depois, quando veio lesões no cérebro do meu filho aos 6 anos e meio, foi quando o primeiro momento desesperador, foi quando meu marido ficou muito mal, que eu passei por uma médica neurologista, que ela disse que meu filho estava com tumores no cérebro. Mais uma vez, erro, falhou, não investigou, e
aí eu consegui passar por um neurocirurgião, e aqui foi que ele me explicou que não, existem lesões que se formam no cérebro, que é ligada à neurofibromatose, até eu chegar finalmente a neuro que cuidou dele nesses primeiros anos, que, como eu falei, a doutora Cecília Araújo. Então, os medos são muitos, você não tem como você determinar. E aí, quando você vai para um estudo de caso, alguma história de outro, tendo conhecimento com o filho de fulano, o filho de ciclano, aí você vê que uma criança já nasceu com a perna quebrada, o osso começou a quebrar. Aí você descobre que existe também a questão óssea muito fragilizada, né? A questão da densidade óssea. E aí vem as questões neurológicas, o atraso que ela não tinha de fala estava ligado a questões cognitivas. Aí você tem o medo da deficiência intelectual. E aí você vai descobrindo tanta coisa junto e misturado que você tem horas que tem que fazer uma pausa. Eu tenho que fazer pequenas pausas, porque senão eu entro num estágio de exaustão psicológica muito grande, de nível de informação. Aí vem um médico e diz: ó, mãe, ele está iniciando a escoliose. A escoliose pode chegar ao ponto de agravar, ter que fazer uma cirurgia. Usar um colete, ele pode ir para passar para uma cadeira de roda, ele pode ficar prostrado em cima da cama. E aí foi um dos outros momentos, passando essa fase de epilepsia, uma coisa e outra que apareceu da coluna, veio o bendito neuroplexiforme, né? O neuroplexiforme na coluna cervical de meu filho. Aí vem, não pode tomar impacto, não pode cair, não pode brincar com o amiguinho para ninguém cair em cima dele, não pode carregar peso, não pode subir escada sozinho, o pé desabando. Que no caso do meu filho, a condição afetou muito a parte neurológica dele, né? Embora graças a Deus, ele chegou no nível de que a cognição dele está estabelecida, está preservada. Ele teve, como a psicopedagogas e as neuro que já cuidaram dele, psicólogas cuidaram dele até aqui, que embora tenha sido uma intervenção tardia aos 7 anos, se perdeu a janela da neuroplasticidade, né? Para quem não sabe o que é isso, é quando você tem um ápice do aprendizado cerebral, onde todas as conexões são possíveis, precisam ser elaboradas e estimuladas. Ela não perdeu essa janela dos 3 para os 7, mas a gente ainda conseguiu pegar. E ele consegue hoje ter uma base bem fundamentada diante dos estímulos que eu dei dentro da minha leiguice, de mãe leiga como eu era, mas eu procurei estimular até ele começar as terapias aos 7 anos. E as dificuldades enfrentadas de memória e aprendizado na escola foram muitas, muitas. E eu me questionei muitas vezes: meu Deus, será que meu filho tem alguma deficiência intelectual? Será que meu filho não aprende? Será que ele não entende? Né? E aí você vai entender as questões de que o fono falava, que primeiro vinha a consciência fonológica, a escrita, para depois vir a outra, e você vai... É muita informação para a pessoa dar conta, né? E então, sempre tem algum medo. Sempre tem algum medo. Tem alguma fase que toda mãe atípica e pai atípico, de mãe de criança com neurofibromatose, independente do seu tipo 1 ou 2, o que for, que eu acho que é a fase dos exames. E você vai e já fica angustiada. Será que vai achar alguma coisa nova? Aquela fase ali, a gente entra num caos total, né? Então, é preciso ter um controle emocional, fazer terapia, ter boas amigas que possam ouvir você chorar, você gritar, você surtar, uma para a outra, porque nem sempre o apoio psicológico de um especialista vai ser suficiente. Porque a gente é muito mal compreendida na nossa dor. E só outra que passa por situações semelhantes, né? Ou até piores. A gente precisa lembrar que toda dor é legítima, independente da gravidade que outra criança pareça ser. Mas eu sou a mãe do Elano, então eu vou sentir as dores por meu filho e pelas outras crianças também. Então eu preciso respeitar o que eu sinto, né? Independente de outra, ou outra criança tem uma gravidade que a perna fratura, é fraturada, tem da trágica congênita, ok. Mas Elano tem as questões dele, e as questões dele são dolorosas para mim como mãe, e eu preciso lutar para que ele continue bem, também emocionalmente. Eu preciso empoderá-lo para ele seguir a rotina dele. Preciso que ele tenha conhecimento. Ele já está com um rapazinho de 13 para 14 anos. As pessoas até me perguntam: por que você às vezes comenta os assuntos na frente dele? Eu digo: porque é sobre ele. Eu não tenho como tirar ele das consultas quando as médicas estão falando comigo. Ele vai uma hora ou outra se tornar adulto e ele vai ter que dar o seguimento. Não é porque ele vai parar de ficar adulto que a minha filha vai sumir. Ao contrário. Mas eu preciso dar segurança para ele e dizer a ele: eu continuarei ao seu lado. Eu vou continuar fortalecendo ele, dando suporte para que você possa continuar seguindo sua vida e entender que, embora a NF1 tenha esses nuances que a gente não pode dar conta, não tem como a gente se precaver para saber o que vai acontecer,
Mas a gente mostra a segurança de que a gente vai estar ali do lado dele, cuidando dele sempre. Como o Paty falou, a realidade financeira, inclusive, de cada família pesa muito. Muito. Tem gente que não está mais no grupo, que faz rifa, que faz doce para vender, que vende liquidificador, vende as coisas de casa para arrumar dinheiro, porque às vezes se sente mal quando pede ajuda dos outros. E se de repente, em algum momento, ela cair na besteira de postar uma foto tomando um sorvete numa praça, o povo vai dizer: você usou dinheiro para tomar sorvete com sua filha, não era para médico? Quer dizer, a pessoa só pode viver a dor também. A pessoa não pode ter o direito de saborear um simples sorvete numa praça que seja, ou ir no cinema, ou ir no shopping, porque tudo vai parecer que está tirando proveito das pessoas. Então é complicado. São crianças que têm direito a viver dentro da condição dela, ter uma vida mais próxima da vida normal possível. E as pessoas machucam muito os outros, ofendem mesmo, humilham. Dentro da própria grupo NF1. Filho mesmo, já teve gente que chegou para mim assim e falou: não fale que seu filho tem nada, não, que ele não parece. Gente, que sociedade preconceituosa é essa? Aí eu tenho que me calar numa fila que tem 10 pessoas que são aparentemente também saudáveis, que eu não sei lá o que ela tem, mas eu tô ali para defender o direito do meu filho. E eu não posso exigir prioridade porque ele aparentemente não tem nada. Uma criança que está com, além agora da escoliose, lordose e cifose, não consegue ficar muito tempo sentada porque dói o corpo dele, a postura, né? As cadeiras são inadequadas desses consultórios de clínica. Aí ali talvez ele tenha um escape epilético, porque se a pessoa não vê caindo e convulsionando, não acredita que também não tem epilepsia, porque eu passei isso dentro de uma escola durante anos. Eu tive que provar que o laudo médico, o eletroencefalograma, provando que me tinha epilepsia, e duvidar que ele não tinha epilepsia, porque ele sentia dor em pontada. E a professora dizia para mim: não fique quieto, não diga que você está sentindo nada, não é para sua mãe não sair feito uma louca. Ela diga que você está simplesmente com dor de cabeça. O menino tem escapes epiléticos tão seguidos de meu filho apagar, que ele tinha o pós-equital dele, quando ele tinha várias crises, de às vezes chegava a ter 5, 6 ou 10 na escola após uma prova, que obrigavam ele a fazer uma prova, sem a prova adaptada, forçava tanto a mente da criança, que quando ele terminava tendo vários escapes, e me ligavam: venha pegar que ele tá mal. Eu pegava ele praticamente desmaiado, de não ter tempo nem dar um banho nele, de enfiar um comprimido na boca, de botar na cama, arrancar a roupa dele e ficar ali pedindo a Deus que ele não convulsionasse. Por ignorância de profissional, da parte pedagógica, de coordenador. Ela não tem descalculia, desortografia, disgrafia, distúrbio do processamento sensorial, distúrbio do processamento auditivo central, a epilepsia que afetou a mente dele. Ele tem problemas no tálamo cerebral. Então, são várias manchinhas, né? E tem lesões no cérebro. Quando os profissionais terapêuticos pegam Elano para ver as questões dele, não entendem como é que Elano aprende. Porque não é para ele a memorizar simplesmente nada pelas lesões que ele tem no cérebro, sabe? Então aí tem as lutas na escola, por conta da questão de equilíbrio, ele não pode ser esse cara sozinho, ou bota outra criança, o professor com preguiça de descer ele, um adulto, bota outra criança que vai passando, ajuda ele a descer aí, de qualquer jeito. É uma dor de cabeça surreal. A rotina escolar de Elano depende muito da minha altivez em construir critérios de como ela no dia a dia conduzir ela na escola, conduzir ela na terapia, no exercício de qualquer forma, de qualquer jeito. E é uma loucura, porque, como a Paty falou, a cada criança tem a síndrome de uma forma, que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto. Outro dia ele me perguntou: mamãe, como é que eu vou fazer para trabalhar quando eu ficar adulto? Eu vou poder carregar uma pasta, né? Que ele vê o pai saindo com a mochila, com peso. Eu fiz: filho, quando você ficar adulto é outro momento. Lá na frente a gente vê como é que você fica. Hoje, você está andando, você está correndo, você deita e levanta a conta no caminho, toma banho, se alimenta sozinho, graças a mamãe lhe proibiu hoje de carregar sua mochila na escola. Então vamos viver hoje. Ele tem uma página no Instagram que a gente deu esse espaço, que foi a forma prazerosa que ele conseguiu de ficar só, de brincar ficando sozinho, já que ele não pode correr, não pode pular, os meninos só brincam de bola, não pode chutar em cima dele, não pode. Entendeu? A gente tem que fazer uma substituição para algo que dê prazer. E já meio que pensando talvez no futuro dele, e ele se empolgar em uma faculdade de design artístico, um curso que ele vai trabalhar no computador e fazendo algo que ele goste e ganhar o dinheiro dele, né? Não estou correndo para através de autonomia para meu filho para pegar e dizer assim como ontem: será que não era o caso de você correr atrás de aposentar essa criança?
Eu digo, se um dia necessário for e pelo direito dele, ele vai. Mas enquanto eu tiver possibilidade de desenvolver ele para ele ganhar autonomia, para viver a vida dele sem se tornar um peso nas costas do irmão quando eu não estiver mais aqui, esse é meu intuito. E é isso que a gente tem que estar pensando nas crianças, não é fazê-los de coitadinhos, é empoderá-las. E eu, minha voz, eu tomei essa postura de sair para o mundo, né, para falar, justamente porque eu quero que Alan, cada dia que passa, ele se empodere de quem ele é e se aceite, não tenha vergonha de dizer eu sou NF1, mas a minha síndrome não diz quem eu sou. Eu não sou minha condição. Embora a condição dite em alguns momentos quem ela não é, mas ela não é a condição dele. E é isso que a gente precisa estar assim, trabalhando diariamente. Você não é a sua condição, você não é a sua doença. Eu acho que você ter uma crença ajuda muito, né? Acho que independente da religião, você crê em Deus, crê no propósito. Eu tornei a vinda de Elana para minha vida como um propósito. Porque eu chorava muito quando eu perdi meu outro filho e eu pedi a Deus para me devolver muito meu filho. Eu disse, porque quando eu via outras mães, eu que fiz tudo certinho na gestação, não bebo, não fumo, não tenho vício e de repente perdi um filho da forma que foi feita, eu perdi. E aí Deus me devolveu um filho e me devolveu um filho como um presente, não como um fardo, porque tem muita gente que vê como um fardo. E parece incrível, assim, que de uma forma geral, as crianças que eu acompanho um pouco mais de perto, que tem NF1, que eu tenho contato mais com as mães, eu acho que toda criança que vem NF1, ela veio com um propósito muito grande e ela é um presente maravilhoso. Eles têm uma luz interior, eles têm uma força, uma gana de viver, que eles nos ensinam todos os dias é como sermos seres humanos melhores e mais evoluídos. E Elano é um ser de luz na minha vida e todo mundo que conhece ele tem uma força, uma resiliência. E o que ele me fala diariamente me dá mais força para lutar por ele. Não tem um dia sequer que ela não me agradeça por ser mãe dele. Não tem um dia que sequer que ela não me diga que eu sou a melhor mãe do mundo. E então acho que isso é tão gratificante e o carinho, né, que ele tem pela família, o amor e o cuidado diário dele. E ele é uma criança que não é uma criança que anda reclamando. Não é uma criança que reclama de estar, até dessas questões de não poder brincar na rua. Ele é uma compreensão, assim, uma resiliência pura. Eu acho que eu substituiria hoje o sobrenome de Elano por Elano Resiliência. Eu gosto muito de uma frase que é repetitiva, né, mas que eu tive que aprender. A vida me ensinou a viver um dia de cada vez. Porque senão a gente não dá conta no dia seguinte. Às vezes é difícil você desacelerar o cérebro, você não conter tanta informação que você quer já resolver, deixar tudo muito organizado, você não consegue. Então depende só de você como mãe, como cuidador. Sendo mãe e cuidadora, se cuide. Se cuide, porque se você não se cuidar, você não vai dar continuando cuidando do outro. Outro ponto, não vá por sem o Google. Procure nas redes sociais, na internet, pessoas com conhecimento de fontes seguras, como a FAG Brasil, como a Neurofibromatose também, né? Brasil, que a gente sabe que, graças a Deus, já tem esses locais hoje em dia. E lembrar que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Ainda que você não tenha o apoio de um irmão, do vizinho, do marido, de um filho, que você tenha rede de apoio. E algumas fazem enorme diferença você fazer parte de grupos de apoio, porque ali você vai encontrar pessoas vivenciando situações semelhantes à sua. E isso pode dar um acolhimento, pode dar um suporte e vida que segue. Porque nem tudo precisa ser dor e sofrimento. A vida, acima de tudo, na neurofibromatose.